Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu resolvi fazer um vídeo, ao invés de somente marcar com vocês uma aula pelo Zoom, porque nós temos alguns alunos que não têm como acessar, né? Às vezes fica um pouco mais complicado, né? Por não terem como utilizar o celular naquele momento. Então, eu resolvi gravar um vídeo e assim todos podem estar participando, tá certo? E vai ser um vídeo de uma forma diferente. Eu vou estar colocando, às vezes, né, imagens que eu tirei do próprio livro de vocês, o livro didático. Alguns alunos ainda não têm livro, né? Então, assim, eu achei, né, importante fazer e colocar, destacar algumas imagens aqui. E também é uma forma de eu estar mostrando alguma imagem, né, algum mapa e assim vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, fiquem atentos à nossa aulinha de hoje. Nós vamos estudar o primeiro capítulo, né, o capítulo 17 da unidade 5, Países Emergentes, e eu vou já estar explicando para vocês. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os países e as maiores economias da América Latina. E aí, professora, mas o que é realmente, que países realmente fazem parte da América Latina? E sobre a América, o que eu sei, né? E quando eu falo aqui, na unidade 5, América, países emergentes, vocês lembram o que isso quer dizer um país emergente? Então vamos lá aprender um pouquinho sobre o que é isso, tá certo? Para depois a gente dar continuidade à nossa aula. Antes vocês devem saber o que são. Países emergentes, gente, essa palavra emergir vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes. Emergir significa subir, né? Elevar, crescer. Então, quando eu falo países emergentes, se referem àqueles países que saíram daquele estado de estagnação, parados, subdesenvolvidos e passaram a crescer economicamente. A sua economia cresceu, né? Ao passar dos anos, a gente está percebendo uma evolução. E aí, gente, vocês já viram que são países emergentes, né? Eu acabei de explicar para vocês. Seria realmente a evolução de um país na sua economia. Teve um grande crescimento. Alguns países, né, da América que a gente vai estudar hoje são considerados países emergentes, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas antes disso, vamos dar voltar um pouquinho sobre eu falar sobre a América para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui atrás vocês estão vendo, né, o continente americano, que inclusive onde o Brasil está situado. Como vocês sabem, a América ela pode ser regionalizada de diversas formas. A gente já até estudou isso em outras aulas, tá certo? Uma das formas é América do Norte, América Central e América do Sul, como vocês estão vendo aí, né? Isso porque, com base na localização geográfica, ou seja, de acordo com onde eles estão localizados os países, então ele foi regionalizado dessa forma, tá certo? América do Norte, Central e América do Sul. E outra forma de regionalizar a América são em duas, né? América anglo-saxônica, que vocês estão vendo aí em rosa, e América Latina, que estão vendo aí em verde, tá certo? A América anglo-saxônica é formada apenas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. O Canadá fica lá em cima, né? E os Estados Unidos aí mais embaixo. Os dois países que estão em rosa, certo? Por que a América anglo-saxônica? São países que foram, né, que derivam, que falam língua como o inglês, certo? E esses que estão em verde, desde o México, né, que faz fronteira ali com os Estados Unidos, até lá finalzinho a Argentina, todos esses países aí que estão em verde, é chamada pela América Latina. Por que América Latina? Porque são países que falam línguas que derivam do latim, como o português, o espanhol, o holandês, tá certo? Então a América, de acordo com a língua falada, né, a cultura dos povos, ela foi regionalizada dessa forma. Então vamos lá estudar sobre. E aí vocês perguntam, professora, mas aí existe uma forma correta de regionalizar a América? É dessa forma ou daquela outra forma? As duas estão corretas. É porque assim, vocês lembram que regionalizar significa agrupar, né, com características semelhantes. Eles dividiram a América em três lá, América do Norte, Central e América do Sul, de acordo com a posição geográfica, onde elas estavam localizadas. Mas eles foram analisar e os países eles tinham características, culturas diferentes, línguas faladas eram diferentes. Então, por conta disso, eles decidiram regionalizar de outra forma, que foi essa que eu acabei de explicar a vocês, a América Anglo-Saxônica e a América Latina, certo? Então, existem várias formas de regionalizar, depende do que você quer mostrar, o que você quer estudar. Então, vamos lá para a América Latina. É por isso que às vezes o Brasil é considerado que nós somos países latino-americano e sul-americano, porque tanto em relação aqui nós estamos na América Latina, em relação à posição geográfica estamos na América do Sul.
Eu quero que também vocês pesquisem, é claro, na internet os países que compõem a América Latina. Porque aqui não dá pra ver todos os países que compõem, né? Mas vamos lá. Começa por México, lá em cima, que cortou, né, um pouco dele. Tem o México. Os países ali da América Central, todos também fazem parte da América Latina, né? Ó, Cuba, Haiti, certo? E aqui na América do Sul, né? Também faz. Porque assim, a América Latina é desde o México e toda a América do Sul, certo? Colômbia, Venezuela, o Brasil, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Argentina, né? São países que compõem a América Latina. Todos esses países aí fazem parte da América Latina. Por quê? Porque são países que falam português, falam espanhol, holandês, porque justamente foram colonizados por esses povos, certo? É por isso que é chamado de América Latina. E vocês saberiam me dizer quais são as maiores economias da América Latina? Que países se destacam nessa América? Então, vamos estudar aqui agora sobre esses países, tá certo? Não esqueçam de dar uma olhadinha em todos os países que compõem a América Latina. Deem uma olhada, pesquisem, tá bom? E aí, logo mais, a gente vai estudar agora um pouco sobre as maiores economias de lá. A gente pode citar como as maiores economias da América Latina o Brasil, o México e a Argentina. São os três países com as maiores economias da América Latina. Professora, por que eles são considerados países emergentes? Por que eles têm as maiores economias? Justamente porque, com o passar do tempo, eles perceberam, né, que com os estudos que foram tendo, né, da economia, esses três países estavam tendo um grande crescimento econômico. Eles começaram a investir bastante em seus países em relação à economia, em relação às indústrias, por exemplo. Então, eles começaram a se destacar na América Latina. E aí, esses três países, o Brasil, o México e a Argentina, né, eles têm um PIB bem superior aos outros países da América Latina. Acompanhe no livro de vocês na página 158, vocês vão observar aí neste mapa que está aqui, certo? Observem que o Brasil tem o maior PIB em 2017, observem aí pela legenda, né? O México, o segundo maior PIB, e a Argentina com o terceiro maior PIB, certo? A gente pode perceber que aí a gente, essas economias aí se destacam dentro da América Latina. Tudo isso tem uma relação, gente, com o modo como eles começaram a investir em suas economias, o modo como eles começaram a pensar em como investir. O que eles fizeram, né? Então a gente vai analisar um pouquinho agora sobre um processo de industrialização desses três países, tá certo? Que inclusive são bem parecidos. Vamos lá acompanhar? Esses três países têm em comum, né, também conhecido como a industrialização tardia ou retardatária. Como assim industrialização tardia? Eu acredito que vocês saibam, a gente já falou isso em algumas outras aulas, né? Que a Revolução Industrial, que também é um tema estudado em história, certo? Surgiu, no caso, na Inglaterra, isso entre os séculos XVIII e XIX, né? Foi se espalhando por outros países europeus. Já em países aqui da América, né, da América Latina, por exemplo, chegaram muito tempo depois, cerca de um século, para você ter uma noção. No Brasil, no México e na Argentina foi mais ou menos somente no início do século XX que começaram realmente o processo de industrialização. E principalmente foi logo após a Segunda Guerra Mundial, certo? Que eles começaram o processo de investir mais nessa área, de investir mais nesse setor industrial. E foi aí então que começou então a crescer a economia deles, certo? Mas a industrialização foi. Então, assim, gente, né? Foi cerca de um século depois. Por isso é considerada industrialização tardia. Esses países também, eles têm em comum a questão que eles não foram países que começaram a se industrializar. A gente pode dizer que eles foram industrializados, né? Qual é a diferença? Porque a maioria das indústrias que chegaram nesses países eram indústrias de fora, eram as empresas transnacionais conhecidas, né? O que são empresas transnacionais? Aquelas empresas em que as matrizes, né? As primeiras, as principais, geralmente são instaladas em países desenvolvidos, países ricos e possuem filiais espalhadas pelo mundo todo. Por quê? Qual é o intuito dessas empresas? Lucrarem mais. Como é que elas vão lucrar mais? Em busca de locais onde a mão de obra é mais barata, onde as leis são menos rígidas, onde os incentivos fiscais, né, o governo dá incentivo, não precisam pagar impostos, né? Então elas procuram se instalar nesses países mais pobres, países menos desenvolvidos. Então, assim, gente, o que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, veio um período conhecido como mundo bipolar,
ou seja, em que duas grandes potências mundiais da época, Estados Unidos e a União Soviética, começaram a querer influenciar o mundo, né, de diversas formas. E aí uma das coisas referentes a isso também foi o surgimento de muitas transnacionais, de muitas empresas irem, né, se instalar em outros países da América, países da Ásia, da África, com o intuito de influenciar também, né, esses países. E aí começou essa grande, né, instalação de indústrias. Foi aí que esses países tiveram esse grande crescimento, certo? Então nós tivemos uma internacionalização da economia, porque indústrias de fora, né, transnacionais, começaram a se instalar aqui nesses países, tá certo? Então é claro que com o decorrer, né, com o passar do tempo, houveram algumas mudanças na forma de como elas se e assim, gente, além da diferença de tempo, né, de países europeus para países da América Latina, cerca de um século, né, depois que a gente foi centralizar, também há diferença no modo de produção. Por exemplo, as primeiras indústrias, né, que eram na Alemanha, por exemplo, ali, né, já eram indústrias de fabricação de aço, de produtos um pouco mais sofisticados, vamos dizer assim, né? E já as primeiras indústrias aqui de países da América Latina já eram indústrias de meios, vamos dizer assim, que precisavam de menos técnicas, né? Menos máquinas. Por exemplo, era indústria de tecido, indústria de alimento, né? Eram indústrias mais simples, não era muito sofisticado, não precisava de tanta tecnologia assim, certo? E aí, com o passar do tempo, é que elas começaram a se modernizar, porque veio a questão da concorrência, né? Que elas tiveram então que começar a se modernizar para poder acompanhar o ritmo das outras. E aí, então, gente, esses países, com o passar do tempo, né, tiveram que se modernizar, tiveram que investir mais, tiveram que tentar acompanhar o mesmo ritmo das outras empresas. Como eu falei para vocês, a maioria das empresas que chegavam aqui na América Latina eram empresas de fora, as transnacionais, porque nós tínhamos muito mão de obra barata, né, as nossas leis eram menos rígidas e assim vai. Então, com o passar do tempo, elas tiveram então que se modernizar, começaram a instalar suas próprias empresas nacionais mesmo, né, não somente de fora. E aí, para acompanhar o ritmo, elas tiveram então que investir, tiveram que também ter relações comerciais com outros países, né? Por exemplo, o México, ele tem um contato maior, uma relação de comércio maior com os Estados Unidos e Canadá, com o NAFTA, por exemplo, no bloco econômico. Já o Brasil e a Argentina, né, eles têm o bloco econômico conhecido como Mercosul, né, onde eles se ajudam para aumentar a economia. Só que com o passar do tempo, eles tiveram então que não somente ficar ali com fazer exportações somente com aqueles países que já eram acostumados, começaram a procurar novos mercados, né? Até porque com a globalização isso facilitou demais. Os novos meios de transporte, novos meios de comunicação, né? Então isso aumentou essa gama de diversidade de trocas comerciais com outros países. Inclusive, acompanhando no livro de vocês também na página 160, que o México, ele teve sim algumas alterações. Observe no gráficozinho aí na página, ó, né? O México, então, no ano 2000 até 2016, houve mudanças aí na forma de exportações, para quem que eles exportavam, para quem que não exportavam, tá certo? Por exemplo, em 2000, 88% do que eles exportavam era para os Estados Unidos. Já em 2016, né, já diminuiu, 81 somente por cento, tá bom? E Canadá era 2%, aí aumentou para 2,8%. E é isso, né, gente? Eu espero que tenha dado para a gente aprender um pouquinho sobre a nossa aula e que a gente tenha atingido nosso objetivo, que era justamente você conhecer, né, alguns países que fazem parte da América Latina e também você conhecer as maiores economias dessa América, certo? Recapitulem aí com o vídeo, assistam quantas vezes forem possíveis, leiam o capítulo 17, né, o percurso 17, tá bom? Não esqueçam disso, leiam com bastante atenção, pesquisem mais na internet, tá bom? E como atividade hoje, eu quero que vocês façam o quê? Vocês respondam a questão que eu vou colocar aí para vocês responderem, né? Uma do livro de vocês. E também quero que vocês pesquisem em jornais, revistas, usando a internet, notícias que envolvam alguns países da América Latina. E vocês irão apresentar para mim na nossa próxima aula que eu vou fazer pelo Zoom, tá certo? Pesquisem.